Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marlon Moreira e no vídeo de hoje vamos para a nossa 8ª aula de funções. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e venha comigo para essa aula. E aí pessoal, nessa videoaula vamos ver aqui análise de gráfico. Vamos responder junto aqui comigo essa questão que fala o seguinte: quais dos gráficos seguintes não representa a função do domínio igual a R? E explique o porquê. Bom, basicamente é o seguinte, pessoal. A gente vai analisar esses 8 gráficos que aparecem aqui e a partir do desenho eu vou saber se esse gráfico ele representa uma função de domínio R, ou seja, uma função. Vou colocar aqui uma função cujo domínio é o conjunto dos números reais em R também, conjunto dos números reais, aonde fala que o meu domínio R está ligado a um contradomínio R também no conjunto dos números reais. E para isso a gente não vai precisar de cálculo, certo? Nessa videoaula aqui eu vou ensinar um macete bem bacana para vocês aprenderem de forma fácil. Só olhando o gráfico aqui, eu sei se isso aqui representa uma função de R em R, sim ou não. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, basicamente é o seguinte, a gente vai traçar uma reta aqui em X. Eu vou desenhar aqui de azul essa minha reta. A gente vai traçar uma reta sempre na perpendicular ao eixo X, certo? Tá aqui o eixo X, então a gente sempre vai traçar uma reta aqui, ó. A gente pode traçar essa reta aqui em vários lugares aqui, ó, só que ela tem que estar perpendicular ao meu eixo X. Ela pode ser aqui? Pode. Ela poderia ser aqui? Poderia. Poderia ser aqui? Poderia também. Então, a lógica aqui é que ela sempre esteja de forma perpendicular. Bom, aí vamos fazer o seguinte. Se essa reta de azul que a gente traçou aqui, ela só toca num ponto do nossa função, ou seja, a função é que está de vermelho aqui, essa reta de vermelho, se ela só toca um ponto, isso aqui é considerado uma função. Beleza? Então é bem simples assim mesmo. Por exemplo, vamos aqui para a letra C. A letra C, se eu traçar uma reta aqui, ó, por exemplo, a gente pode perceber o seguinte, que aqui não está tocando em nenhum ponto da nossa função. Então, aqui já significa o seguinte, que a partir de zero aqui, ou seja, não existe domínio maior que zero. O domínio da minha função aqui está sendo menor que zero. Só que aí vem outra coisa. Veja o seguinte, aqui a gente pode observar, se a gente traçar a reta aqui, vai tocar em quantos pontos aqui? Em vez de tocar em um ponto só, vai tocar em 2 pontos do meu gráfico. Olha que toca aqui em cima e toca aqui embaixo. É como se um valor do domínio aqui tivesse 2 imagens. Então, isso aqui foge do conceito do que é função. Então, nesse caso aqui, não é, certo? Não representa uma função de R, beleza? De R em R. Bom, vamos aqui para a letra B, né? Eu novamente vou fazer o mesmo esquema, vou traçar aqui uma reta, Lembrando que essa reta que eu traço aqui, pessoal, ela é infinita. Então, ela cresce tanto para o mais infinito para cima como para baixo. Então, é só para a gente ver se ela toca só um ponto do nosso gráfico. Se eu traçar ela em qualquer lugar aqui, ela vai tocar. Aí você fala, mas se eu colocar ela mais ou menos para cá, não está tocando em nada. Lembra o seguinte, pessoal, que esse gráfico aqui ele também vai crescer ao mais infinito. Então, ou seja, esse gráfico aqui, ele vai chegar a um determinado momento que ela vai tocar lá em cima. É que não dê continuidade, mas só vai tocar em um determinado ponto. Certinho? Então, nesse caso aqui, a gente considera sim que é uma função de R em R. Vou deixar até de azul aqui para vocês não confundirem. Então, em qualquer lugar que eu traçar minha reta perpendicular aqui em X, só vai tocar num ponto de vermelho. Então, se só toca em um ponto, a gente lembra que é uma função. Vamos ver agora aqui a letra D. Letra D é o seguinte, se eu traço aqui a minha reta perpendicular aqui, veja que ela só toca em um ponto aqui, Bacana! Só toca em um ponto, mas se eu traçar ela um pouquinho para cá, veja bem, se eu colocar ela aqui, ela vai pegar aqui, tanto nesse pontinho aqui,
como nesse outro pontinho aqui, ó. Então, foge do conceito do que é função. É como esse menos 3, ele tivesse aqui, ó, duas imagens. A imagem de 1 e a imagem de menos 3. Então, nesse caso aqui, também não vai ser uma função. Nesse caso aqui, ó, não é uma função, não é função de R, certo? Em R. Ok, vamos para a letra E. Na letra E temos o seguinte. Perceba o seguinte, se eu traçar a reta ela aqui, ó, vai dar certo. Mas se eu trago ela mais ou menos para cá, ó, perceba que aqui não tem, que ela não toca em nenhum determinado ponto aqui na reta vermelha. Então é como se não tivesse imagem. Então, na verdade, aqui, ó, de menos 1 a 1 não tem domínio. Então, não pode ser domínio em R. Para ser domínio em R, tinha que ter todos os valores de x. E nesse intervalo aqui de menos 1 a 1, a gente viu que não tem representante. Então, é como se a gente traçasse a reta aqui, ó, e não tocasse nenhum ponto do nosso gráfico. Então, nesse caso aqui também, a gente não considera que é uma função. Então, nesse caso aqui também não vai ser uma função R em R. Vamos ver agora aqui a letra F. A letra F temos o seguinte. Qualquer lugar que eu traçar a minha reta aqui, ó, vai tocar em apenas um ponto aqui, ó. Se eu traçar a reta aqui, ó, vai ser lá no 2. Se eu traçar a reta aqui, também vai ser lá no 2. Mas só toca em um determinado ponto. Então, nesse caso aqui, pessoal, é considerado uma função. Aí vocês me perguntam o seguinte, mas a reta sempre tem que ser perpendicular ao eixo X? Sim, a reta sempre tem que ser perpendicular ao eixo X. Lembrando que uma reta perpendicular é o quê? Uma reta que forma um ângulo de 90 graus. Certinho? Então, nesse caso aqui, é uma função de R em R. Agora, vamos analisar essa letra G aqui, ó. E aí, o que vocês acham? Essa letra G é uma função de R em R? Veja que aqui só tem um domínio 1. Se a gente traçar uma reta aqui, ó, não vai ter domínio. E, ou seja, consequentemente, também não vai ter imagem. Aqui, ó, tá vendo? Que não aparece nem... Aqui não toca nenhum determinado no ponto de vermelho. Então, nesse caso, não é também uma função de R em R. Aqui é como se o 1 existisse aqui infinitas imagens. Se a gente fosse ligar aqui, ó, vou fazer até de preto aqui, ó, para vocês não confundirem. Se a gente traçasse aqui, ó, é como se aqui fosse uma imagem. Aqui, ó, outra imagem. Então, ou seja, esse valor de 1 aqui, ó, tem várias imagens em Y. Então, foge do conceito do que é uma função. Então, nesse caso aqui, a letra G também não vai ser uma função. Beleza? Agora, vamos aqui para essa letra H, que está bastante interessante. Bom, logo de cara, vocês devem falar o seguinte, professor, se você traçar uma reta aqui, ó, mais ou menos, vai tocar em 2 pontos do meu gráfico, vai tocar aqui embaixo e vai tocar aqui em cima. Mas perceba o seguinte, pessoal, olha, nesse caso aqui vai ser função, porque lá embaixo é bolinha aberta, ó, se vocês parar para analisar, é bolinha aberta, e lá em cima é bolinha fechada, então, ou seja, não vai tocar em 2 pontos aqui. A imagem do 2 aqui, ó, é o 3 lá em cima. Porque o 3 lá em cima que está com a bolinha fechada, ó. Como vocês podem perceber. Então, nesse caso aqui, é uma função sim. Certinho? Então, vou colocar aqui, que esqueci, acabei esquecendo aqui de colocar aqui também. Não é uma função de R em R. Ok, prontinho. Então é isso, pessoal. Nesse caso aqui, a gente viu que isso aqui é uma função, porque só toca em um determinado ponto. Esse aqui também é uma função, só tocou aqui o gráfico em um determinado ponto, em qualquer lugar que a gente traça a reta. Nesse caso aqui não foi, que a gente viu que tem duas imagens para esses valores aqui negativo de x, e para esses valores positivos de x não tem imagem nenhuma, então não é uma função de R em R. Nesse caso a gente viu que também aqui não é, porque esse menos 3 tem a imagem aqui ó, do 1 e tem a imagem do menos 1. Então nesse caso também não é uma função de R em R. Nesse caso a gente viu que de menos 1 a 1, nesse intervalo aqui, ó, se a gente traçar aqui retas, não vai tocar no nosso gráfico em vermelho, ou seja, não vai tocar na função.
E é como se não existisse aqui o domínio de menos 1 a 1. Então, nesse caso aqui também não é função. Nesse caso aqui, a gente viu que é uma função, porque para todo domínio R aqui tem uma única imagem. Nesse caso G aqui, a gente acabou de ver que esse 1 aqui tem infinitas imagens, só tem domínio no 1. Então, nesse caso aqui também não é uma função definida de R em R. E por último aqui a gente viu que é uma função de R em R. Então, pessoal, muito obrigado. A aula de hoje foi essa. Deixa seu like aí e até a próxima.